está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos falar sobre o mercado do luxo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre se prepara para receber o primeiro Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo. E no programa de hoje nós estamos recebendo Paulo Chieli, consultor e especialista nesse segmento que é um dos mais lucrativos da atualidade. Seja bem-vindo. Obrigado por receber aqui, é um prazer estar com vocês aqui no programa. Nós é que agradecemos sua presença aqui no Rio Grande que dá certo. Participa dessa entrevista também Cris Bart, nossa colega do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Osiris. Oi, gente. O que o Fórum vai trazer a Porto Alegre em matéria de reflexão, consumo e produtos? Bom, nossa ideia de fazer esse fórum é, digamos assim, não para falar dos produtos de luxo ou do consumo de luxo em si, dos produtos superlativos, aviões, barcos. Tem um conceito aí, né? Exato. Nós queremos trazer o conhecimento da criação, da produção e da comercialização de luxo, para estimular empresas daqui, pequenas empresas, médias empresas, a usar essa estratégia vencedora do mercado do luxo no seu próprio negócio. E isso tem um resultado muito grande, porque empresas como China, no Japão, nos Estados Unidos, pequenas empresas estão adotando as técnicas do luxo no seu pequeno negócio e estão tendo crescimentos fantásticos. Eu ia chegar justamente aí, porque tu já passou pelo mundo inteiro, tem muita experiência, consultorias, cursos, né, no mundo inteiro. Como é que o mundo vê esse mercado e utiliza suas técnicas? Exatamente. Eles estão bem à frente do Brasil. Muito, né? Muito. Eles estimulam muito. Já tem várias universidades no mundo ensinando gestão do luxo, né? Que foi desenvolvido mais ou menos lá nos anos 90 com a Universidade da ESSEC Business School, onde eu me formei em gestão do luxo, junto com a Louis Vuitton, que era uma empresa pioneira nesse setor, sentiram a necessidade de treinar pessoas e conhecer mais esse mercado e preparar pessoas para o mundo para atender esse setor. E aí se desenvolveu esses métodos que são realmente comprovadamente eficazes para gerir um negócio de luxo e que empresas como Apple, como grandes empresas, estão se apropriando desses artifícios para lançar os seus produtos. Por exemplo, a criação da expectativa é um artifício do mercado do luxo que a Apple usa, né? E várias empresas estilo teaser, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, você lança, filmes já estão usando essa coisa, anunciando agora para vender em dezembro, né? Coisas desse tipo assim. Se trabalha muito com pesquisa, né? Muita informação. A gente fala que as empresas, normalmente, do luxo, elas fazem um trabalho adicional às empresas tradicionais. Nas empresas tradicionais, você está ocupado fazendo toda a administração da empresa, desde o RH até o marketing, até tudo. Tudo que é normal e que deve ser feito. A empresa do luxo faz uma etapa a mais, que é a criação do desejo. Eles têm pessoas única e exclusivamente estudando como é que eu vou criar desejo no consumidor. Porque eles entendem que uma marca só sobrevive 100 anos se você quiser comprar ela. Enquanto houver desejo de compra do meu produto, eu vou ter cliente para a vida inteira. E é um mercado que está em todas as áreas, né? No setor moveleiro, hoteleiro, né? No setor de automóveis, viagens. E também chegou na cozinha, eu gosto de falar, o luxo, né? Com utensílios, panelas, acessórios para a cozinha, que também captou muito bem esse mercado e despertou esse desejo nas pessoas. Exato. Sem dúvida, digamos assim, essa nova tendência das novas gerações do convívio, digamos assim, dentro de casa, até no Brasil, principalmente por o perigo que é de sair nas ruas, etc., estimula muito o convívio interno. Então, as pessoas acabam se preocupando em se equipar um pouquinho melhor, estudam um pouquinho mais a funcionalidade dos diversos utensílios de tudo que a tecnologia hoje oferece, né? Então, realmente, o setor do luxo hoje ele está em todos os lugares e qualquer empresa pode melhorar os seus processos, seus procedimentos e lançar produtos que permitam a ela ter margens um pouquinho mais atraentes e fugir um pouquinho dessa concorrência tão forte. Do varejo, né? Do varejo, que as empresas às vezes ficam lá e dizem, puxa, não fiz tudo certinho, mas não tô vendendo, o que eu poderia fazer? É exatamente aí que o mercado do luxo entra, com ideias, com soluções para criar desejo e trazer as pessoas para o seu negócio, gerar fluxo de pessoas no seu negócio. Então, existe uma série de estratégias que funcionam e que o mercado do luxo usa muito Chieli, bem. qual é o tamanho desse mercado no Brasil? Tem como mensurar isso? Nós temos pouquíssimas estatísticas no Brasil. No mundo, a gente sabe que tem 1 trilhão e 400 bilhões de dólares é o tamanho do mercado. 1 trilhão no mundo. 1 trilhão no mundo. O Brasil, em dólares, 1,4 trilhões de dólares. É gigantesco o mercado. Claro que aí se divide entre navegação, carros de luxo, aviação, hotelaria, produtos de consumo. O mercado de produtos de objetos, que a gente fala bolsa, relógios, joias, etc., está na faixa de 480 bilhões de dólares.
O Brasil é modesto ainda no consumo. A gente tem um consumo de mais ou menos 6 a 7 bilhões de dólares. Mas tem potencial. Tem muito potencial de crescimento. O consumidor brasileiro, ele adora grifes, né, estrangeiras. Então, A capital do luxo no Brasil é São Paulo. São Paulo... Como se potencializa o luxo nas outras cidades no resto do Brasil? Olha, veja, por exemplo, é muito pontual, né? Então, se você pegar Recife, é um dos maiores consumidores mundiais de uísque, né? Por exemplo. Então, assim, por incrível que uísque, né? E a gente se pergunta, mas por quê? Não, são empresas que apostam em determinado mercado, se instalam por alguma facilidade primeiro num local. Tem muita rotação de turista estrangeiro também. Exato, tem muito estrangeiro também, exatamente. Então, São Paulo, claro, é o polo que move, digamos assim, o luxo, mas Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, né? O consumidor gaúcho, ele tem muito hábito de viajar, ele viaja muito, então, assim, o luxo ainda não se estabeleceu propriamente dito aqui com lojas físicas, porque o custo é enorme, realmente, dessas operações. Para você ter uma ideia, montar uma loja, uma operação de luxo num shopping hoje, você não consegue por menos de 20, 30 milhões de reais. E tem que estabelecer determinados padrões da grife ou da marca que você vai apresentar, né? Perfeito, exatamente. Está dentro da modelagem visual. Exatamente, exatamente. Então, claro, o consumidor gaúcho, ele é muito esclarecido, ele tem muitas facilidades de viagem, negócios de São Paulo, Brasília, então o consumidor acaba, digamos assim, preferindo consumir nas férias, consumir nessas viagens de negócios, então é um consumidor particular o gaúcho, mas um consumidor ávido, né? E agora, no Rio Grande do Sul, a gente tem um consumo muito forte no que se refere à arquitetura, às casas. Nós temos casas aqui nos condomínios de 9 a 10 milhões de reais, casas luxuosíssimas, com um requinte, com o novo luxo que a gente chama, né? Que é aquele luxo um pouquinho mais simples, não tão requintado, suntuoso. E a casa traz o que tem dentro também, exatamente, que puxa o luxo. Exatamente. Então, o pessoal aqui está se preocupando muito com a automação, com o conforto, com a praticidade das casas, com a segurança, obviamente, né, que aqui é um ponto muito importante. Então, o nosso estado aqui consome muito luxo, é impressionante. E o fórum vai trazer isso tudo, né? Para uma ampla discussão e mostrar algumas tendências também. Exato. Né? Esse conhecimento, eu venho dizendo, já não é mais privilégio dos grandes centros. O conhecimento hoje, a expertise do luxo, ela já está. Nós temos aqui em Porto Alegre, nas universidades, na PUC, na URGS, empresas que trabalham no setor do luxo em termos de marketing, promoção, que têm perfeitas condições de orientar empresas e trazer este conhecimento para as pequenas, médias ou grandes empresas que queiram entrar nesse setor, que ele é realmente muito lucrativo. Então, nós temos aqui, nós vamos reunir pessoas que vêm de São Paulo, aqui de Porto Alegre, da França também, que estão vindo para trazer esse conhecimento. Como é que eu produzo luxo? Como é que eu comercializo luxo? Como é que eu acho soluções para o meu negócio que eu já tentei de tudo e não consigo? Por onde é que eu vou? Então, aí o luxo traz, digamos assim, muitas ideias simples de serem implementadas e que realmente trazem, digamos, um resultado muito bacana. Qual é o país que melhor trabalha esse mercado de luxo? Olha, em termos de consumo hoje, digamos assim, a China está no topo, né? O que mais consome luxo hoje é a China e eles estão produzindo luxo já com lojas na Quinta Avenida, grifes chinesas despontando no mundo porque pegaram a cartilha do luxo e dizem, vamos lá. A gente fica com aquela máxima que o chinês só faz produto meia boca. Não. E não é verdade. Com exceção de algumas empresas tradicionais do luxo, como Hermès, Louis Vuitton, que garantem que tudo é produzido na origem, muitas empresas produzem na Turquia, no Vietnã, na China, etc. Então, lugares que... Aí é questão de custo. Né? Questão de custo e eles levaram essa tecnologia para lá e essas pessoas aprenderam a fazer. E é o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, esse novo hotel que vai ser em São Paulo, da Rosewood, que é um hotel luxuosíssimo, essa empresa tem 8 hotéis no mundo só. Eles vão produzir esse em São Paulo junto com o Jean Allard, com o Philippe Starck, com o Jean Nouvel. E todo o material usado será fabricado no Brasil. Se o brasileiro não sabe produzir... E ele é conceito luxo na sua integralidade. Luxo total, luxo total. E eles vão, junto com a cidade, onde era a cidade de Matarazzo, aqueles hospitais, se transformará num shopping center e na ponta um grande prédio que vai ter apartamentos, hotéis de luxo e tudo será produzido no Brasil, todos os materiais. E se o fabricante brasileiro não sabe produzir o padrão que eles exigem, eles vão ensinar o fabricante brasileiro a fazer, para que o projeto seja 100% nacional. Pois é, porque o luxo se dá no produto, nas embalagens, nos estabelecimentos, mas também no serviço. Exatamente. Como é que se prepara um profissional para atender o mercado de luxo? Exato. Então, essa é uma grande deficiência no Brasil, no mundo também. Hoje, uma das razões por que esses cursos hoje existem é exatamente todo o processo é muito bem pensado do começo ao fim e aí chega lá na ponta, você não tem pessoas capazes de traduzir
esse universo, porque ele é bastante... o dia a dia das pessoas é sempre muito simples, a gente não tem contato com isso, então é difícil realmente encontrar pessoas qualificadas para isso. Então, o fórum também vai trazer muitas dicas. A professora Sônia Helena dos Santos, que ela foi coordenadora na FAAP em São Paulo, durante 9 anos do curso de gestão do luxo, ela é especialista em treinamento de pessoas para esse setor. Então, ela vai dar muitas dicas assim de como atender, de como servir, o que eu tenho que prestar atenção. Então, todo esse conhecimento nós vamos trazer para cá para estimular as pessoas a entrar nesse mercado e tirar dele aquilo que elas podem usar. Não é que você tenha que agora ser do luxo, mas você pode usar a estratégia do luxo no seu negócio. Pra trabalhar com ele, né? Trabalhar com ele e usar tudo que ele tem de bom, que ele já ensinou, porque ele vem, o luxo a gente, através dos tempos, ele foi mudando, desde a pré-história, passou pelo Egito, que era a adoração, passou pela Grécia, que era a beleza, o pensamento, depois foi lá para os romanos, que o luxo lá era o vinho, a bebida, as orgias, Depois mudou para as monarquias, que veio a indulgência, aquele luxo suntuoso, e ele vai se transformando, mas em todos esses períodos o luxo sempre se manteve, ele sempre cresceu. Hoje ele é um conceito e objetos. Conceito e objetos, exatamente. Consumo e conceito. Exatamente, conceito. Então, hoje o luxo se fala muito das experiências. Hoje, você apreciar um bom vinho é uma experiência luxuosa, Aprender a degustar um prato ou conviver com os amigos adequadamente, isso é o luxo hoje, o luxo das experiências que a gente chama. As pessoas estão preferindo acumular menos bens e usar mais, digamos, as oportunidades para conviver. Esse é o novo DNA do luxo que a gente chama. Isso é um mundo toda a parte a ser descoberto ainda pelo brasileiro. Impressionante, é um potencial enorme, nós estamos começando e a gente, quando apresenta esse projeto, as pessoas entendem e começam a entender que ali existe uma saída, uma alternativa muito bacana para crescimento, para desenvolvimento. O empresariado está entendendo assim? Nós temos apoio de mais de 20 instituições da Anshan, de loja, CDL, LID, entidades, Sebrae, todos entenderam perfeitamente o conceito e todos entendem que hoje é por aí o caminho. Qualificar as pessoas e trazer estratégias novas para fugir um pouquinho do convencional. A gente vai fazer um breve intervalo nesse Rio Grande que dá certo, conversando com o Paulo Chieri, Fórum Sul-Americano do Negócio de Luxo, dia 14 de maio, Aqui em Porto Alegre. Segunda-feira, exatamente, no Bourbon Country, das 13 às 19 horas. Então, a gente vai fazer um breve intervalo, vamos seguir navegando em seguida por esse mercado, o mercado do negócio de luxo. Já voltamos, fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje falando sobre o mercado de luxo no Rio Grande do Sul, com Paulo Chieri e sobre o Fórum Sul-Americano do Negócio de Luxo. Agora, quando a gente fala em Brasil, a gente fala em potencial. Essa fatia do mercado de luxo, qual é o potencial em matéria de família, em ticket, por exemplo, de ganho anual para ingressar nesse mercado, falando em real ou dólar? Bom, hoje, digamos assim, o ticket médio do consumidor do luxo brasileiro ele está em R$ 3.500 por compra. No setor do luxo, do alto luxo, quando você fala em carros, em bolsas de luxo, hotéis de luxo, esse ano entraram nas estatísticas do mercado do luxo toda a hotelaria, que ainda não era considerada hotelaria de luxo. Então, nós tivemos no Brasil um crescimento de 9%, considerando isso no mercado do luxo. Mesmo no meio da crise? Mesmo no meio da crise. A crise atinge o mercado de luxo? Atingiu bastante, porque nós vimos de crescimento de 30% ao ano no mercado do luxo. Nós caímos para 9% Mas esse é um crescimento. Ainda assim, é um crescimento exponencial e até 2020, 2025, o crescimento vai ser muito maior. Nós temos cerca de 40 novos milionários diariamente no Brasil. 40 novos segundo as estatísticas, diariamente. Então, aí vem o agronegócio, vem a informática, vem as novas startups. É uma coisa que está crescendo muito grande. E essas pessoas estão encarando esse novo luxo. E aí, o ticket médio, ele varia muito dependendo do setor em que você atua. Se é na parte da eletrônica, da computação. Hoje, a gente fala que todos nós somos consumidores do luxo, A gente fala assim, bom, eu poderia fazer a barba com um sabonete de R$1 e um presto-barba de mais R$1, estava feita a barba. Mas não, a gente usa um sabonete, a gente usa uma loção, a gente usa uma espuma, um aparelho elétrico. Quando você vê, você gastou, em vez de 2, você gastou 100. Então, nós somos consumidores do luxo por natureza, Já uma escritora americana, Dana Thomas, dizia, está no ser humano querer sempre um pouquinho melhor. Isso trabalha o desejo, também, É o desejo. Quem não tem um desejo, ou do carro importado, ou de um relógio de grife, Exatamente. O luxo vende desejos. O luxo vende desejos e o que as pessoas têm que fazer no seu negócio
é pensar em criar o desejo, criar um departamento de como eu posso criar o desejo, como eu posso plantar... Despertar ele, né? Exatamente. E vocês discutem isso no evento? No evento a gente dá dicas, né? A gente fala como é que eu coloco aquela sementinha na cabeça dele que vai começar a crescer e vai dizer assim, eu vou ter que consumir aquele produto. Existem estratégias para isso, as marcas fazem isso, né? Mesmo da marca que não existe, uma marca que está surgindo. Aí é que é importante, essa é a fase importante no momento da criação da marca, inserir nela todos os recursos que vão falar para o inconsciente do consumidor e não para o consciente. Né? Às vezes a gente trata a marca como um negócio, eu vou botar a marca, vou juntar as letras do nome da minha filha com o nome... Não, a criação de uma marca de luxo ou de uma marca para um produto de sucesso, ele tem muita história por trás. Se você pegar uma marca de tênis, por exemplo, que você conhece, se você for ver a história, aquele símbolo é a asa da Vitória de Samotrácia, que está lá no Egito, que era a deusa da vitória. Então, implica em toda uma história que vai falar ao teu subconsciente, que vai tornar aquela marca muito mais simpática para você. A publicidade do produto de luxo é totalmente diferente também, né? Totalmente diferente. Nós vamos trazer uma pessoa aqui, que é o Sebastião Santos, ele é professor da Université Paris-Dauphine, e ele vai falar sobre as anti-leis do marketing, exatamente aquilo que você não deve fazer se quiser vender produtos um pouquinho melhores, porque as pessoas acham que vai vender um produto premium, por exemplo, e ela pega as técnicas de marketing atual e acha que vai vender o mesmo produto. É diferente. Não, é completamente Trabalha mais diferente. com sentimento subliminar. Né? Exatamente, perfeito, Osíris, é isso mesmo. A tua escola é a francesa, né? Eu me formei na ESSEC, em Paris, eu fiz gestão do luxo na FAP em São Paulo durante 2 anos. Depois eu fiz um MBA em Paris de gestão de luxo. Depois eu fiz um segundo sobre gestão de marcas de luxo, que deu origem ao meu livro Construindo Marcas de Luxo. E depois fiz mais uma especialização no Instituto Superior de Comércio em Paris, também com atualizações sobre o desenvolvimento atual do mercado do luxo. Então isso me permite falar um pouquinho mais desse assunto. E no ano passado passei o ano todo nos Estados Unidos estudando no Instituto do Luxo, que criou o que eles chamam de Retail Performance Academy, que é uma academia de desempenho do varejo. Porque ali em Nova York, entre as avenidas, a Quinta Avenida e a Madison, você tem ali, para você ter uma loja ali, você tem que desempenhar, você tem que vender. Se você não vender, você perde a loja. O direito de ter está fora do quadrilátero ali da moda. Então, as pessoas que vendem... É o metro quadrado ali, mais caro do mundo. Mais caro do mundo. Mesmo assim, se você não tiver um desempenho adequado, você é convidado a mudar de bairro ou alguma coisa assim. Então, existe uma associação de rua e ali o treinamento dos funcionários, o contato com o cliente é todo ele elaborado, pensado, é um teatro ensaiado e aquele contato tem que render uma venda significativa, porque senão a empresa corre sérios Porque além da venda depois, o produto de luxo ele tem o pós-venda, né? O pós-venda, exatamente, Isso. que é às vezes mais importante. Que é um relacionamento. Exatamente, né? exatamente. Que é diferente do varejo direto, né? Exatamente, a continuidade é o conhecer, você conhecer, eles têm um slogan que diz assim, show me that you know me. Mostre que você me conhece. Então, aí você tem que saber exatamente quem é o seu cliente, o gosto, as palavras que ele quer ouvir, as palavras que ele não quer ouvir, a comida, a bebida que você vai oferecer a ele, o que você não deve oferecer a ele. Então, tudo isso passa por um treinamento muito importante para poder não comprometer uma venda que, às vezes, faz toda a diferença num negócio, né? E é um mercado específico, tem que ser muito bem trabalhado, né? Tem que ser bem trabalhado. A formação do material humano é fundamental, né? Fundamental. E essas técnicas todas a gente adapta e leva para pequenos negócios e a gente qualifica pessoas de uma forma bastante objetiva. O treinamento é diferente? O treinamento é um pouco parecido. A gente pega essas técnicas e aí nós temos aqui, primeiro, digamos, uma formação cultural, primeiro, sobre o que é o mercado do luxo, como ele surgiu através dos tempos, e a gente tenta mostrar para as pessoas essa diversidade que existe hoje no luxo, né? Porque nós temos hoje 5 gerações consumindo luxo juntos, é uma coisa inédita no mundo. Nós temos a geração Z, que é a gurizada nova, nós temos os millennials, que estão mudando o comportamento, temos a nossa geração X, né, que é a geração dos consumidores, que a gente, de certa forma, consome um luxo, né? Nós temos a geração dos boomers. Nós somos a geração que antes não tinha acesso, hoje tem. Hoje é mais fácil ter o luxo. Perfeito, né? Nós temos os boomers e nós temos a geração silenciosa, que eles chamam, que são aquelas pessoas de alta idade, que a gente acha que acabaram de sair do mercado. Ao contrário, eles estão movimentando um mercado de turismo fantástico nos cruzeiros. Eles cruzam o mundo. Cruzam o mundo, gastam muito dinheiro em hotéis, em restaurantes, em diversão. Então, é um mercado que até 2050 deve representar 15 bilhões de dólares, só a geração silenciosa, que é chamada em viagens, de turismo, de cultura,
né? Aqui nós temos em Porto Alegre já grupos de pessoas que viajam para a Grécia junto com o professor para saber da história. Então, nós temos 5 gerações consumindo e aí uma pessoa que trabalha em vendas, como é que eu me preparo, como é que eu converso com a geração Z, como é que eu converso com essa pessoa, precisa hoje um treinamento. Uma vez existia o rico e o pobre, Isso. né? E a gente sabia... Hoje não, Hoje a gente não sabe mais quem tem os meios de consumir, qual é o nível intelectual ou cultural da pessoa, em que fase de consumo ela está, porque as pessoas consumem em fases diferentes. Eu posso estar consumindo porque eu acho que eu mereço, né? Eu estou consumindo porque eu acho que eu preciso, ou eu estou consumindo porque eu gosto de ostentar. Ou às vezes está com a autoestima embaixo, vai lá e compra. Vai lá e também compra, acontece, né? meio Então, impulsivo. Exatamente. Né? Então, todas essas fases, essas idades precisam ser bem compreendidas pela pessoa que trabalha com vendas, e isso não só no luxo, né? Hoje em dia também, acho que todos nós queremos um bom serviço, porque o nosso dinheiro vale quanto os demais. Todo mundo Então, gosta de ser tratado bem, né? a gente gosta de ser tratado bem. E tem muitas pessoas hoje que vendem luxo, mas não entregam o luxo, mas cobram o preço do luxo. Então, às vezes, você vai em restaurantes, né? Mas isso é uma venda sem volta depois, né? Exato, Eu exato. queria saber do preço, né? Preço. Nem Do ticket, tudo que né? tem um preço alto é mercado de luxo, né? Exatamente. É inverso, é o contrário, Exatamente. né? O caminho é inverso. Não é o preço que faz o luxo. Quer dizer, Isso. você pode botar um preço de 5 mil reais É o numa xícara, conceito. mas ela não é luxo, né? Então, é o luxo com todos os seus atributos e as suas características que vai determinar um preço fatalmente melhor, com margens mais atraentes. Então, se você seguir a cartilha do luxo, colocar no seu produto aqueles detalhes que o consumidor do luxo percebe, porque o luxo emite sinais. Se o consumidor do luxo percebe aqueles sinais, ele compra a ideia. É né? que o luxo tem uma personalidade, né? Tem. E ele pode ser fatiado, tem diversos tipos de luxo. Muitos, tem diversos tipos de luxo, tem o que a gente chama do luxo democrático, né? Que é porque as empresas hoje, elas estão, existem os produtos premium, que Sim. está uma explosão agora, ou seja, você pega um produto, dá uma melhorada nele, na qualidade, nos atributos dele, e você transforma o premium. Então, as empresas que trabalham com o setor de massa, de grande produção, elas estão partindo para o premium. Hoje a gente tem até pipoca premium, né? Não sei se você já viu no Sim, supermercado, sim. né? Tem açúcar premium, tem uma série de coisas. E as empresas que estão no luxo, elas fazem o caminho inverso. Elas têm o prestígio, mas elas querem ir para as massas. Então, elas criaram o que a gente chama de mastígio, ou seja, produtos de prestígio para o público da massa, que são os produtos de entrada. Eu não posso comprar um terno Armani, mas eu posso comprar a gravata, o perfume, o cinto, o lenço, né? Então, esse mastígio é o que está movimentando esse mercado do luxo no mundo inteiro, não só no Brasil. né? Paulo Chieri, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? O Rio Grande da Selva, eu acho que é abrir para novas ideias, entender que o mundo mudou, aceitar que o mundo mudou e prestar atenção nas coisas mais simples que às vezes estão diante dos nossos olhos. O empresariado tem que entender que o mundo hoje está muito mais simples. Ele não é tão complicado assim. A gente não precisa pensar em produzir milhões de peças para conquistar o mundo. Não, às vezes produzindo uma xícara bem feita, você já vai ter acesso no mundo inteiro. Se ela tiver os componentes necessários, a pesquisa necessária. E eu acho assim que a integração é fundamental hoje nas empresas, né? Trazer essa gente jovem, essas ideias novas e aceitar essas ideias novas é fundamental para as empresas se desenvolverem hoje. Paulo Chieri, parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença no nosso Rio Grande que dá certo aqui, por fazer parte dele também. Eu é que agradeço essa oportunidade de mostrar esse trabalho. Obrigado, Aziz. Cris Bart, obrigado pela presença Obrigada, conosco. Aziz. Vai retornar outras vezes também. Obrigada. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.